Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade a, a uma outra área do conhecimento do PMBOK, que é o gerenciamento de custos. O gerenciamento de custo é uma área estritamente ampla. Ela envolve tanto a parte orçamentária quanto a área financeira. Vários outros moldes ou modelos se encaixam justamente nesse gerenciamento. Esse tipo de gerenciamento ou esta área de conhecimento do PMBOK é uma das mais importantes, justamente porque ela envolve recursos e recursos financeiros. Qualquer projeto que envolva uma rentabilidade ou uma lucratividade deve estar atento aos seus recursos. Por quê? Porque é justamente por meio destes recursos que o gestor, o dono do projeto ou todos aqueles que estão envolvidos no projeto saberão se, dentro de um determinado cenário, quanto que um determinado valor empregado para um projeto X irá retornar em forma de lucro. Para tanto, é necessário que haja alguns indicadores. Por quê? Porque estes indicadores irão responder perguntas como estas: até que ponto o projeto é viável e qual a estimativa de retorno do projeto? Quando nós falamos em projeto, nós estamos falando em algum tipo de empreendimento, como por exemplo a abertura de uma empresa, a expansão de um setor, contratação de funcionários, aquisição de máquina, a ampliação do processo produtivo e vários outros recursos que podem ser empregados. Dentro do projeto, como nós já vimos anteriormente, sabemos que existe uma rotina a ser seguida. E essa rotina, ela inicia, obviamente, lá no termo de abertura, passa por todas as fases das atividades compreendidas para o projeto, até finalizar o seu ciclo de vida, ou seja, até a sua conclusão. Então vocês estão lembrados que todo projeto existe um cronograma. Dentro deste cronograma, todos aqueles que estão envolvidos no projeto, eles podem criar algum tipo de cenário e, por meio deste cenário, visualizar quais são as melhores opções da aplicação de recurso. Ou então, quanto que um determinado empreendimento, um determinado projeto, de um determinado cenário, pode ser rentável ou pode ser, então, estimado dentro da perspectiva de todos aqueles que estão envolvidos no projeto. Embora o gerente do projeto ele não necessariamente possa ser alguém que esteja dentro do empreendimento, ele pode ser simplesmente o consultor, ele deve mostrar para quem está financiando o projeto quais são as melhores opções e qual é um cenário favorável para o empreendimento. Para responder essas perguntas, é necessário que tenhamos indicadores. Existem diversos tipos de indicadores, entre eles os indicadores financeiros. Estes indicadores financeiros são vários e eles podem auxiliar a gestão, o empreendedor do projeto, a ter um cenário muito mais real e sóbrio de acordo com aquilo que ele está empregando. Então veja, existem diversos tipos de indicadores. Aqui para a nossa aula nós iremos ver alguns indicadores. Estes indicadores, eles são os mais comuns. E nós podemos utilizar vários outros tipos de indicadores aliados a estes que irão dar uma perspectiva ampla para o gestor e para o gerente de projeto. Os indicadores que nós iremos ver é a lucratividade,
a rentabilidade e o prazo de retorno de investimento. Como eu disse anteriormente, não existe somente estes indicadores, existem outros indicadores. Só que para a nossa aula, nós iremos ver esses 3 indicadores. Hoje, por exemplo, nós veremos apenas um deles, que é a lucratividade. Não é nada muito complicado, é muito simples na verdade. Talvez você já até tenha visto algo semelhante ou até mesmo isso em alguma outra disciplina. No entanto, como para o gerenciamento de projeto, este é das áreas de conhecimento assim mais relevante, é necessário que seja apresentado algumas ferramentas técnicas, como estas, para que o gerente de projeto tenha uma visão sistemática dos recursos e financeira da aplicação daquilo que ele quer reter novamente, ou seja, daquilo que ele quer obter novamente. É necessário saber que todo projeto envolve risco. Como nós vimos anteriormente, existem diversos tipos de riscos que podem acontecer dentro de um projeto. Se por um acaso o gestor ele consegue administrar o tempo, ele consegue criar cenários sóbrios, reais, dentro do ambiente nacional, afinal de contas nós estamos no Brasil, e existe uma certa turbulência econômica, né? Então, vários outros tipos de cenários podem ser criados. Basta ter noção, obviamente, de qual tipo de projeto está se envolvido. Se é o projeto para a abertura de uma nova empresa, se é o projeto para uma empresa que já está em andamento e assim por diante. Por exemplo, se por um acaso é uma empresa que já tem um andamento, o ideal seria você isolar o empreendimento, o projeto, e a partir daquele projeto saber se haverá ou não rentabilidade. Vou esclarecer melhor, perdão, lucratividade. Vou esclarecer melhor. Imagine que uma empresa tal, ela pretende comprar uma nova máquina. Vamos supor que ela trabalhava com um modelo manual e agora ela quer trabalhar com um modelo automatizado. Bem, ela vai investir um recurso bem maior. Ela precisa saber que a sua oferta vai aumentar. Então, portanto, se vai aumentar a oferta, ela precisa ter uma procura para aquilo. Então, novos mercados terão que ser abertos. Então, dentro desse cenário, é interessante que o gestor saiba que, se vai aumentar a produção, aquele produto ou aquele serviço precisa ser ofertado. E quanto que voltará daquela produção como uma lucratividade. A lucratividade envolve o lucro, mas também outros elementos. Na verdade, um outro elemento da dinâmica da empresa. Tá? Essa dinâmica, que nós vamos ver posteriormente, envolve justamente a parte financeira. Bem, o que é lucratividade? A lucratividade é um dos itens que nós veremos hoje nessa videoaula. A lucratividade é um indicador obtido sob a forma de percentual, que irá indicar uma estimativa de ganho que a empresa poderá conseguir pelo trabalho que desenvolve. Então veja, todos nós sabemos que as finanças de uma empresa, elas precisam estar em uma situação saudável, contas pagas, contas em dias, sem nenhum tipo de dívida. Ou melhor, a não ser aquelas dívidas que de fato são necessárias para fazer a movimentação da empresa. Aliás, é por meio das dívidas que os lucros são criados. Ok? Então, por exemplo, a dívida de um fornecedor corresponde à matéria-prima que você tem dentro da sua empresa. Se você tem matéria-prima, obviamente você tem como produzir e transformar aquilo em lucro, pagando a sua dívida ao seu fornecedor. Mas
Vamos deixar isso de lado. Então veja, a lucratividade ela é um indicador. Nós iremos ver 3, desses 3 iremos ver apenas um. Então olha só, a lucratividade ela não é um valor explicitamente monetário, mas um percentual do quanto você ganha pelo valor que foi investido. Ou seja, a cada real aplicado, você teve um percentual de retorno. O lucro, nós sabemos que há o lucro bruto e o lucro líquido. Mas o lucro como um todo, ele é o resultado positivo após deduzir das vendas todas as outras despesas. Então, nessa situação, eu estou falando de lucro líquido. Quando eu tenho um faturamento X, dentro daquele faturamento, na verdade, uma parte está comprometida para todas as minhas outras despesas, como, por exemplo, impostos, despesas internas e operacionais, folha de pagamento, fornecedores e assim por diante. Quando eu deduzo todos esses valores, então eu tenho um valor líquido e aquele valor líquido compreende o meu lucro. A lucratividade é uma relação entre o valor líquido e o valor das vendas. Portanto, eu vou ter um percentual a partir do momento que eu faço uma pequena fórmula que nós iremos ver daqui a pouco. Essa é a fórmula. Lucratividade é igual a lucro líquido dividido por receita total vezes 100. Esse vezes 100 é para que nós possamos ter o resultado em percentual. Então perceba que é muito simples a conta. Você vai ter o seu lucro líquido dividido pela receita total. Logo mais adiante, vamos ter um exemplo. Tá? Então perceba, é muito comum que as empresas, principalmente as micro e pequena empresa, façam criem um problema dentro da sua própria organização. Por quê? Ao se efetuar uma venda, ao se efetuar um faturamento num determinado período, você vai receber um valor pelaquela prestação de produto, por aquela prestação de serviço ou por uma venda de produto. Aquele retorno que você tem, que também podemos chamar de lucro bruto ou faturamento, ele compreende o total de um valor, porém, este valor tem os seus compromissos, como foi dito anteriormente. Uma parcela daquele valor e uma parcela significativa daquele valor está comprometida para as situações operacionais da empresa e não é o lucro líquido de fato. Então, muitas empresas acabam criando problemas fazendo contas, né, ou fazendo estimativas com a sua receita bruta, com o seu lucro bruto e não com o seu lucro líquido. Bem, seguindo adiante. Então veja, a forma da lucratividade. Suponha que um determinado projeto X pretende uma receita total de R$140 mil e o lucro líquido dela foi de R$12 mil. Perceberam? O lucro líquido dela foi de R$12 mil. Se o lucro dela foi R$12 mil, esse é o lucro líquido, então a minha fórmula é lucratividade igual lucro líquido dividido pela receita total, que vai dar 0,085 vezes 100. Portanto, o resultado é 8,5%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para cada real empregado em um produto ou serviço,
ganhou-se 8,5 centavos, certo? Então veja, esses 12 mil reais é o seu lucro líquido. O lucro líquido ele vai ser dividido pela receita total, faturamento. E por aí, o resultado multiplico por 100 e aí vou obter a minha lucratividade. A conta é bem simples. A fórmula da lucratividade ela pode ser empregada em qualquer situação e em qualquer período. Eu posso, por exemplo, mensurar isso por uma semana, posso mensurar por um mês, por 2 meses, bimestralmente, trimestral ou anual. Eu posso, por exemplo, fazer uma estimativa ou mesmo no final do período criar o cenário ou então pegar todos os meus faturamentos anuais, fazer um somatório juntamente com toda a minha receita líquida e aí então fazer o cálculo da minha lucratividade. E aí eu vou saber então qual foi a minha lucratividade em um determinado período. Nesse caso, anual. Então, nós temos o seguinte exemplo. Estima-se que após o empreendimento do projeto X estiver concluído em um estado operacional, irá faturar uma receita bruta de 160 mil. Então veja, uma receita bruta de 160 mil. No entanto, estima-se que para o funcionamento do primeiro mês do empreendimento, 140 mil do faturamento está comprometido entre despesas, impostos, fornecedores e folha de pagamento. Então existe uma parcela aí significativa que já está comprometida. Então, o que nós precisamos encontrar aqui? A lucratividade desse empreendimento. Veja, 160 mil foi a receita bruta. 140 mil do empreendimento está comprometido. Qual que é a lucratividade desse exemplo? Eu tenho aqui uma planilha e eu vou abrir ela e perceba, eu tenho aqui o valor de 160 mil, está simplificado. As despesas operacionais daquele mês, nós não vamos filosofar e saber se este valor ele está se há parcelas para outro mês. Não. Vamos compreender que esses 140 mil é tudo para um único mês, ok? Bom, ou há então uma receita líquida de 20 mil. 20 mil é o lucro líquido, 160 é a receita bruta. Divido 20 mil por 160, multiplico por 100 e tenho então um resultado de 12,5%. Esse resultado aqui é em percentual. Então veja, quanto maior for a minha lucratividade, melhor é. Então quanto mais distante do zero, melhor é. Obviamente, se eu estiver no zero, digamos assim, no 0%, significa que eu empatei as minhas despesas com as minhas receitas. O que eu não posso é ter um cenário completamente desfavorável, né? Por exemplo, 170. Então significa que eu devo, né? A minha lucratividade está negativa. Eu tenho 6,25 de decréscimo, né? No pior, na melhor das hipóteses, ok? Eu teria aqui o 160, porque daí zerou um pelo outro, tá? Mas imagine, por exemplo, um cenário onde você tem aqui 60 mil, então você tem 62%. Esse é um cenário extremamente difícil,
tá? Onde você tem ali mais de 50%, tá? É um cenário assim extremamente invejável, ok? Digamos que para cada real que você empregou, mais 60 centavos você teve de volta, né? Além do R$ 1 que você investiu, você ainda teve R$ 62 de 62 centavos e 50 centavos de volta, tá? Embora aqui seja um percentual, é só fazer a continha. 60% de R$ 1, a gente vai chegar a 60 centavos, tá? Então é uma lucratividade extremamente invejável e muito complicada de se conseguir, tá? Mas é claro que tudo isso depende do tipo de empreendimento e do empreendimento em si. O que é necessário é saber criar os cenários, estimar com uma sobriedade, sem simplesmente criar uma situação fictícia favorável, ok? Para agir dessa forma, é necessário que haja uma sobriedade dos valores. Se você já tem alguma coisa em andamento, você pode simplesmente já mapear o que já existe e, a partir desse mapeamento, você montar o cenário. Se é algo que, né, está em andamento, né, você quer ficar medindo, como se diz, medindo a febre, a lucratividade ele é um bom termômetro para você saber como é que anda o seu retorno, vamos dizer assim, em termos percentuais, tá? Eu vou deixar esta planilha também disponível para vocês, certo? Juntamente com esses slides. Eu não me recordo se eu havia colocado uma atividade, mas também haverá uma atividade para vocês desenvolverem lá no AVA, tá certo? Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato e deixem lá no fórum, que é o lugar adequado para que vocês se comuniquem comigo. Tá bom, pessoal? Fico no aguardo e até mais.